qual é a ideia? A partir do quadro do Pedro Américo, aquele do Grito da Independência, repensar essas representações pictóricas dessa independência e criar algum trabalho em cima disso, né? O quadro é o ponto de partida, mas obviamente você não precisa fazer algo ligado ao quadro, né? Ah, Porque tem vários personagens que foram apagados dessa história. Quem tá lá? Só um bando de homens em cima de cavalo sim, e o, e o Dom Pedro lá. O nome do projeto é Independência ou Morte, Decolonizando o Grito. muito bom. É a partir dessa narrativa, né? Dessa ideia de independência, né? Que a gente sabe que nem foi, tipo, nem era cavalo, era, sei lá, era o quê? Era um jegue, eu acho, né? Mula, era uma mula, né? E falaram que ele tava com dor de... Eu lembro só da dor de barriga, né? Não tinha uma parada assim. Que dava caganeira, enfim. E aí, nem esse grito independência ou morte existiu, né? Tudo uma grande Uma narrativa ficção, né? Uma grande ficção. de uma ideia de independência do Brasil, né? Que não. Então, assim, a ideia é acusar essa falsa narrativa, né? É denunciar essa falsa narrativa, é construir outras narrativas. Por exemplo, você está na Bahia agora que se tornou independente antes da independência do Brasil, né? Uhum. Pela mão dos malês, pela mão de pessoas negras escravizadas aqui se revoltaram. Então, já é uma outra história, já é uma outra independência do Brasil, né? Porque a independência ela tem muito a ver também com a ideia de abolição, né? Por conta da exposição que está lá no Mar agora do Defeito de Cor, eu reli com mais atenção o romance, né? Um Defeito de Cor, e tem muitas passagens que falam sobre isso, né? Tipo, que naquele momento histórico ali estava se discutindo a independência e os escravizados estavam pensando o que iriam acontecer então com relação a eles, né? Porque se o Brasil vai ser independente, por que eles continuariam escravizados, né? E muitas revoltas aconteceram ali naquele período, né? Bahia chegou a ter movimentos de independência antes do Brasil todo, né? A presença negra na Bahia, ela é uma máquina do tempo, no sentido de que a gente, né, o tempo todo lembra desse território como um território político mais do que o Rio de Janeiro, assim, sabe? Tipo, porque, né, existe um projeto muito bem amalgamado de espetacularização da cidade que faz com que a gente afaste, né, afaste determinada parte da história do território, né? Tipo, né, você pensar que hoje a Pedra do Sal é um grande polo gastronômico e de 1.000 restaurantes com luzinha amarela, né? Acho que dá uma maquiada nessa história territorial, assim, tipo, aqui eu sinto menos, sabe? Aqui não tem como esquecer, assim, acho importante. Eu penso assim em todo esse imaginário que se cria, né, em torno desse quadro, né, o que fica de fora, né, o que estava acontecendo nas periferias do Brasil, assim, né, se a gente pode colocar, né, Uhum. desses termos, né? Vão ser quantos artistas? 5. Você, Denilson, Tadaskia, Jota. E Davi. Olá, eu sou o Rafael Morim, sou poeta e artista visual daqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O trabalho que eu vou desenvolver para o projeto Independência ou Morte Decolonizando o Grito tem a ver com as construções de ficções e fábulas da dita história oficial. O título desse trabalho vai se chamar Esopo e ele recorre a esses elementos suburbanos e periféricos contaminando a pintura do Pedro Américo. Eu pensei em um trabalho a partir de uma imagem que eu rascunhei, que é a partir né, desse signo da escrita, né, que é esse E sobreposto ao quadro. Porque eu fico pensando no tanto de... Não sei, no tanto
de ficção que existe nessa história da independência, né? Como Juliana colocou, né? A gente tem a própria Bahia, né? Começa um processo de independência anterior à independência do Brasil no geral, né? E que segue assim um ano inteiro. E isso, né, é pouco falado, assim, a própria ideia desse quadro também, né? Porque ele começa a ser divulgado e veiculado, né, depois do processo de independência, assim. Então eu acho que ele fica, não sei, um ano ou dois guardado no museu, assim, no Museu Fora, inclusive, do Brasil, né, porque o Brasil estava vivendo esse momento de muitas revoltas, né, então existia um medo muito grande, né, da, da corte de que esse quadro fosse visto como uma afronta, né, se fosse veiculado assim que ele foi terminado de ser pintado. É, e aí eu fico pensando nessas ficções todas e nessas histórias que se criam, né, na construção de imagem do próprio quadro, né, dessa planície, desses homens elevados, assim, próximos do céu, né, e que não era nada disso, né, tem relatos que estava né, relatos de que esse momento, né, estava mais próximo de um terreno baldio do que de uma planície, assim, era meio medíocre, assim, a cena. E aí penso na palavra, né, para pensar a ficção, construir uma história, né, que responda a essa ficção. E o ele aparece, não sei, como um outro lugar para pensar esse grito da independência, né? Tipo, independência ou morte, eu fico pensando mais em independência e morte, né? Ao invés do ou, assim. Então, tentei fabular alguma coisa nesse sentido, assim. E, enfim, eu trabalho com vários suportes, né? Assim, o mal do artista contemporâneo, assim, não tem um único suporte, eu tô aí nesse rolo. Mas para nossa exposição, eu pensei num vídeo que eu pudesse falar dessas ficções, e é um vídeo muito específico, que eu quero que ele tenha 200 frames. E, e essa imagem é um deles, assim, talvez seja a imagem central do vídeo, talvez seja o frame central, assim, mas queria brincar um pouco com as linguagens também, né? Tipo, um vídeo de 200 frames, mas pode ser uma grande mentira também, pode ter, sei lá, 199, né? Ou pode ter 10, assim, eu tô mentindo para todo mundo que tem 200. Ainda estou negociando isso, assim, comigo. Mas acho que é um pouco disso, assim, porque também eu vou passear, tento passear por muitos lugares, né, assim, até dentro da minha própria pesquisa, porque eu sou uma pessoa que vem de Padre Miguel, né, que é na zona oeste do Rio, e sou um homem gay, assim, então esses dois marcadores, eles aparecem, assim, com frequência no que eu produzo, né, acho que não tem como eu me desvincular, e nem quero me desvincular, inclusive, assim, né, dentro do que eu estou produzindo hoje, tanto, né, na academia, quanto no meu processo artístico, no processo plástico, na poesia. E aí eu queria trazer um pouco disso também para esse trabalho de ficção, pensar que para que essa ficção da independência, né, desse certo, né, e de certa forma ela deu, né, porque a gente vive esse, né, processo de conquistar nossas independências, né, enquanto grupos minoritários ainda hoje, né, para esse processo dar certo, essa independência e morte, né, ela foi conjugada assim como um pacto social, né? Então, onde estavam, né, as pessoas bichas e travestis nesse processo todo, assim, antes mesmo de ter esses nomes, né? Onde está a presença indígena nesse quadro, nessa representação, né? É curioso ver também, porque dentro do quadro a presença do povo do campo é delegada ao cantinho, né? Acho que é no canto esquerdo tem um homem do campo, assim, né? Então acho que tem muita coisa fora dessa moldura, né? Que não entra. O como, de certa forma, essa independência, né, que aconteceu, ela tira, de fato, o valor da independência, né, da maior parte das pessoas, porque ela acontece e, na verdade, vira-se, é um imperador, né, e isso é uma morte para outras expectativas, né, pensando ainda que eu acabei falando o nome da Leopoldina, né, do quanto, na verdade, ela influencia nesse processo de não independência, né, do Brasil, né?
e, e o como é complexo mesmo, né? O que vem antes, o que está ali, o que vem depois, é como esse quadro demora, né, a ser apresentado também, que Rafael falou também, né, dessa não ia pegar bem quando ele estava pronto, então dá uma adiada, então sempre tem esse pensamento de como expor e o que expor e quando expor, né? Adorei a questão do erro, independência e morte, né? Enfim. Eu também adorei, e eu achei bem, você falando agora, eu acho é quase contraditório, né, a ideia da palavra mesmo, independência, do que foi vivido depois do que é vivido atualmente, porque é isso, né, não é é isso, é um imperador, enfim, é bem interessante a gente pensar nessa coisa da palavra mesmo, nesse jogo da palavra, né. E pensando aqui já, né, fabulando aqui com todo mundo, ouvindo todo mundo, assim, já fico querendo mudar, assim, o E, assim, botar um E, né, tipo, independência é morte, assim, fico aí tentado por essas palavras, independência, né, tirar o I e o N, né, e virar dependência, aí depois vira pendência, e aí dá para virar muito, assim, mas eu acho que é esse lugar mesmo, assim, da gente pensar como que a linguagem sempre está em disputa, né? Sempre esteve em disputa, né? A língua sempre esteve em disputa, né? Para a gente, né, chamar o nosso idioma hoje de português, né? Para a gente falar que é português, muitas outras línguas foram extintas, né? E segue sendo, né? Muitos modos de falar foram extintos, né? Assim, então, eu acho que essa a tomada pela linguagem, né? Assim, a, né, a captura da subjetividade pela própria linguagem há muito tempo, né? O próprio escrito, né, da bandeira do Brasil, né? Tipo, ordem e progresso, né? Acho que vem um lema positivista, eu acho, né? Que era ordem, progresso e amor, né? Mas aí amor não cabe, né? Não cabe na construção de nação, assim, né? Não coube, na verdade, né? Eu acho que é o que a gente está tentando aí, enquanto artistas, enquanto seres subjetivos, voltar, trazer o amor de volta. É porque o amor desordena, né? Muito, assim. Quando entra o fator amor, ele desordena totalmente, né? Exatamente. Não tem como ser cartesiano, assim, não tem como ser. Fico pirando nisso, assim, nessas palavras que reaparecem, sabe? E que precisam reaparecer. E já querendo ir para Petrópolis, assim, pintar um E assim no quadro, sabe? Fico com desejos anárquicos, assim, depois dessa conversa. Olá, meu nome é Davi Benayon, eu trabalho com dança e com performance. Eu mesmo não tinha um olhar crítico exatamente sobre esse quadro. Era um quadro dos meus livros de escola, e depois, prestando atenção no quadro, né, como o Dom Pedro realmente assume o lugar de soberano, né? Tanto que em cima do quadro, que ele já é a parte mais alta, né, tem um outro quadrozinho dele, em cima de tudo, né? Ele está realmente acima de toda a história, né? O que eu acho mais interessante também é o quanto essa independência, de alguma maneira, pode ter sido, e realmente pelo que eu andei lendo, uma tentativa de, na verdade, não cortar completamente os laços com Portugal, né? Então, para não que acontecesse a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, então fica uma coisa, é uma independência, mas a gente se tornou um império, né? A gente não se tornou, a gente continua tendo, tipo, com Dom Pedro I, né? Acaba sendo um processo de inviabilizar outros tipos de revoluções e tudo mais, né? Mas com a Leopoldina, ela foi muito importante para essa independência, mais talvez do que o próprio Dom Pedro, né? Então, talvez ela devesse estar ali com todos os problemas da independência. Ela é uma figura central, né? E quando eu estudei, pelo menos, não se nem se nem escutei que ela foi tão importante, né? Sim. Para Certeza. ela é mais o Dom Pedro do que o próprio Dom Pedro, né? Eu pedi para uma amiga ir lá no museu do Ipiranga fazer no formato que eu queria as fotos do quadro. Ela foi muito incrível, ela fez isso ontem, já me mandou.
Aqui seria o plano mais aberto. Essa foi a foto que a minha amiga tirou, com a moldura. E eu vou fazer essas algumas, não sei, eu não sei exatamente o número, mas são essas dancinhas mais conhecidas nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. É, em frente ao quadro, primeiro sem transparência, depois eu vou colocando quadros, imagens conhecidas dessas pessoas importantes na independência por cima e eu vou diminuindo a transparência em cima dos mesmos vídeos. Então vai ser tudo dobrado, que eu queria ver as coisas da repetição, né? Repetir, 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 com um quadro assim, e depois ir colocando algo sobre isso. E a coisa do TikTok, tô realmente vendo as coisas mais conhecidas, né? Para trazer essa coisa dos marcos, né? Aqui você ainda está trazendo a referência do museu, né? Que Sim, você eu está queria a coisa da localizando. Desculpa. vai ser essa foto. Vai ser essa foto, não só essa, mas eu queria começar antes da aproximação, eu queria realmente ter bem a foto do quadro assim, né? O quadro, né? Parece mesmo, assim, pelo menos por esse print, que você tá lá mesmo, dançando lá na frente do quadro, né? Davi sobre tela. Faz uma Davi sobre o técnica. Ninguém se pintou, ninguém aparece na obra, né? Você Aham. aparece na obra, né? Isso é o que eu acho que tem de mais marcante assim, na sua produção, em, Uhum. em- de diferente dos outros 4 artistas, né? Você tá ali Uhum. presente no trabalho, né? Achei bem legal que dá para ver bem a dimensão também do quadro, né? Dá para entender assim um pouco melhor né, o tamanho assim, bem interessante. Olá, eu sou a Jata Carneiro e eu estou apresentando a obra Mátria Brasil, que é uma pintura em acrílica que traz personagens que representam identidades que ainda lutam por liberdade dentro da nossa sociedade. Pensei muito a partir desse viés da independência mesmo, né? De realmente de que independência é essa, porque a verdade é que a gente tem diversas identidades, diversos corpos que ainda lutam por independência, né? Então, minha, assim, minha pesquisa foi um pouco a partir disso, assim, e pensando nessas identidades que são apagadas, nos povos extintos, né, que a gente tem, e também em corpos violados, né, porque a verdade é que a gente tem uma história inclusive a nossa miscigenação, a nossa mistura, ela não vem de uma mistura bonita, né? É uma história de abusos sistemáticos, abusos que acontecem até hoje. Acho que a gente tem esse pensamento realmente patriarcal, assim, que domina, né? E isso está muito representado no quadro do Pedro Américo, né? Que são homens ali brancos, né? Naquela posição ali. Foi interessante o Davi ter falado da Leopoldina, porque eu também, né, dei uma pesquisada e a Júlia e a Juliana também, a gente conversou sobre isso, né? E eu até pensei um pouco assim nessa representação, mas também é aquilo, né? A Leopoldina, ela representa, acho que, um outro lugar ali. Eu acho que se a gente vai falar de gênero, é muito interessante falar desse apagamento dela, mas ela também representa aquele poder ali, né? Ainda, enfim, que não representa de fato uma independência para esses corpos, né? Para as pessoas, porque eu acho que é isso, é sobre uma independência econômica, uma independência, enfim, política, mas não uma independência política também entre muitos aspectos, entre muitas aspas, mas não é uma independência assim do povo, né? E, enfim, fiquei pensando sobre essa questão dos corpos e também dos desejos colonizados, né? E muito dessa questão dos indígenas serem, entre aspas, donos, né? Mas talvez cuidadores dessas terras, né? Das terras do Brasil. E fiz um pouco essa associação com esse conceito mãe natureza, um pouco, assim, essa coisa da gestação, assim, me veio uma imagem mesmo, gente, assim, nessa pesquisa, me veio uma imagem, assim, eu até cheguei a esboçar isso, porque fiquei pensando numa pintura de como representar um corpo que carregasse, assim,
essa história. Essa ilustração aí, que é só realmente um esbocinho, assim, que me veio essa imagem desse corpo carregando um Brasil, né? Dessa indígena carregando o Brasil. No último encontro eu trouxe uma imagem, uma ilustração digital que é um pouco é um esboço, na verdade, porque eu quero muito trabalhar com uma tela que eu tenho aqui, né? Quero fazer uma pintura. E aí eu trouxe a imagem de uma indígena grávida, né? Grávida do Brasil. E eu queria muito representar identidades que ainda buscam independência, né? Eu parti assim desse princípio e trouxe aquela imagem, porque foi uma imagem aí que no meu processo acabou surgindo, mas que eu sabia que eu ainda não era isso que eu queria transmitir, né? Então, eu trouxe um outro esboço, assim. Na verdade, eu incorporei a imagem da indígena grávida do Brasil, junto com outras identidades, né? Com outras pessoas. Então, é essa imagem que está bem esboçada. Queria entender ainda melhor, assim, as cores, fiz alguns testes. Na verdade, fiz esse teste, mais um outro, que é esse aqui, que está mais coloridão. Mas, enfim, a ideia principal é trazer essas pessoas, essas mulheres com seios à mostra, mas numa posição não erótica, e sim casual, né? E trazer um pouco essa reflexão desses corpos que não podem circular, né, dessa forma, que é isso, a gente sofre assédio, a gente sofre diversos abusos, e, na verdade, eu queria trazer mesmo esses corpos de um jeito natural e de um jeito livre. É bem interessante, porque se a gente pensar também a quantidade de homem, né, que tem na obra, bem ou está fazendo esse paralelo, incluindo diversos corpos. Isso, enfim, os homens até partem de uma padronagem, né? Aquele corpo de soldado, se a gente for pensar de certa forma. De certa forma, está quebrando essa padronagem com corpos diversos e colocando a mulher nesse papel de protagonismo, né? Nessa Sim. história do Brasil. Foi mais uma mudança estética mesmo, a ideia segue sendo a mesma. Eu fiz um estudo, eu consegui chegar numa cor, assim, né, numa paleta legal, que eu gostei, foi um pouco uma mistura do meu pensamento inicial com a referência que vocês trouxeram, né? Bom, essa imagem aqui, que é já da tela, já do estudo digital da tela. Uhum. Na verdade, o que tem, essa mudança veio, porque, deixa eu mostrar a imagem antiga, era essa, né? Primeiro eu fiz só a grávida, depois incorporei outros personagens, e quando eu fui trazer para a tela, senti que funcionava melhor, assim, trazê-las mais para perto, como se elas estivessem encarando mesmo, né? Quem está olhando. E eu até cheguei a iniciar o vermelho, a única coisa que tem de fato na tela é o vermelho, os outros foram estudos no digital. Eu costumo fazer um traço bem marcado, né? Um pouco como esse desenho aqui, tem bastante referência de cartoon, enfim. E aqui eu já, na tela, eu estou experimentando outras formas, então eu abstraí algumas linhas. A ideia é incorporar um pouco o desenho com contorno e o desenho sem contorno, e trazendo essas cores, que foi um pouco, como eu disse, uma mistura mesmo do que eu tinha pensado com uma referência, ainda trazendo a grávida, né? Essa pintura que está no corpo dela foi uma pintura que foi baseada na pintura dos pataxós, e mais uma vez eu trago essa cor vermelha, que é quase um laranja, assim, é uma cor vibrante, para trazer um pouco desse contraste e também representar a luta, né? Até com a tela aqui, ó. Não sei se vai dar para ver também. Tá bem bonito. Tá, obrigada. Bonito, parabéns. Eu acho que é interessante também, porque se a gente pensar no quadro, não existe essa frontalidade tão forte, né? Claro que o Dom Pedro está de frente, mas é uma frente numa perspectiva bem recuada, né? E o resto da galera tá voltado para ele, não tá tipo voltado para o espectador. Então, no fundo, você também tá trazendo uma outra questão dessa frontalidade dessas personagens,
que a gente já falou que foram escondidas, né? A mulher não está em cena. Então elas estão bem afrontando também, né? Quis trazer mesmo elas encarando, né? Elos encarando, porque na verdade eu trouxe aí outras identidades, né? Uma identidade não sem gênero, enfim, uma coisa mais híbrida mesmo. E a ideia é realmente trazer essas identidades para frente, assim, realmente deixar em primeiro plano e fazer essa brincadeira, quase uma provocação ali dos personagens encarando mesmo, né? E tá sendo bem, bem curioso, assim, é uma pintura muito diferente do que eu costumo fazer, enfim, assim, tá sendo muito, muito da hora fazer esse projeto. Ah, que bom. Bom, Olá, eu me chamo Tadaskia, sou artista visual e tenho um trabalho com escrita, desenho, escultura, pintura, entre outras mídias. Eu gosto muito de desenhar. Eu acho que o desenho, assim, para mim, vai funcionar bem nessa plataforma virtual. Então, eu pensei em fazer alguma história que envolvesse ou o burro ou a mula, algo do tipo, assim. Eu ainda não fiz, mas eu estou elaborando algo do tipo que se associa a mula sem cabeça, algo assim. Dessa história, E aí vai ter, com certeza, vai ter uma narrativa, uma curta narrativa, são 9 páginas de desenho, possivelmente ainda não sei quantas páginas de texto, mas vão ser textos curtinhos, como se de algum jeito pudessem ser associados ou não à imagem. Então, não é uma história de início e fim, na verdade, é uma conversinha, meio como se fosse uma tirinha, sem muito sentido. Eu prefiro entender, na verdade, o meu desenho como camadas de imaginação que ele vai imaginando. E aí tem pessoas que conseguem associar com figuras e formas, né? Conseguem associar com o universo delas. E tem outras pessoas que criam outras coisas. Então, talvez isso seja mais chamado de abstração, mas eu acho que faz parte de um princípio da imaginação, né? Criar algo, ter algo assim que você consegue de algum jeito se aproximar e algo que está muito distante assim do seu mundo físico, mas que você de algum jeito consegue também se aproximar. Então, eu acho que é mais dentro de um âmbito imaginativo, mais dentro da imaginação. Eu diria então que os desenhos são mais fábulas, algo que tem mais a ver com fábula, com história. Poderia ser uma história de criança, uma história de adulto que gosta de ler coisas que não fazem sentido, total sentido para a ordem do dia, assim. Na verdade, a narrativa, mula nem tá lá, né? A Então, mula não tá lá, não, ela não tá lá. É exatamente. exatamente isso. É de alguém que não está, mas poderia estar. É de alguém que não está. É é, ou, exatamente essa ou, que, vibe. ou que talvez estivesse, mas não foi representada, né? Estou encaminhando exatamente para isso que a Júlia falou, de uma figura que não existe, mas existe dentro de um folclore brasileiro. E assim, enfim, ela solta fogo pela cabeça, sabe? Tipo, ela pode queimar as joias, ela pode queimar tudo que ela quiser e distribuir, enfim. Ela pode queimar as joias do príncipe e distribuir para as pessoas que ela gosta. Agora, falando sobre a pergunta do porquê eu mudei, né? O que era antes e depois. Antes eu estava com vontade de fazer uma história sobre a mula, né? Sobre alguma coisa assim, a mula sem cabeça, algo do tipo. Mas na hora que eu sentei para fazer, me veio essa vontade de escrever sobre as irmãs negras no dia da independência, assim, bem curto mesmo. E aí eu segui a minha vontade. E por isso que eu mudei, assim, eu achei que tinha mais a ver com o momento que eu estava vivenciando, porque eu acabei de fazer um livro chamado Ave Preta Mística, e aí eu acho que eu fiquei com essa vontade de não de continuar, mas de seguir um pouco esse repertório assim de texto e imagem e trazendo um pouco essas figuras das irmãs negras, mas de um jeito bem mais mítico, né? Bem mais assim existencial e poético do que explicativo, do que uma história assim contando era uma vez. Então acho que é mais uma breve passagem, algo meio próximo do poema, assim. Então eu quis fazer esse trabalho dizendo que nós, irmãs negras,
esse grupo, que é um grupo também que faz a gente imaginar que existem outros grupos, outras pessoas nessa mesma situação, que é essa situação de não liberdade, essa sensação política, econômica, física, de impossibilidade de tomar algumas escolhas, de fazer algumas escolhas, de tomar decisões, ser impedida de tomar decisões e de fazer escolhas, e isso de algum jeito refletindo a não liberdade, a não independência de ação, né? Então, quando houver esse dia da nossa independência, iremos festejar e comemorar entre nós e com nossos amores. Essa é a página do Carrossel com as obras, então, e eu coloquei essa página com o título, né? E aqui é a página da obra. Eu estava olhando aqui. A gente escolheu essa cor, né? Uma cor para cada artista. A gente escolheu essa, né? Pela cor combinava mais com a cor da sua obra. E aqui é a descrição, o título. Aqui é um link para o seu perfil. Eu vou te mostrar depois a descrição. E aqui é como se fosse um livrinho, né? Que a gente fez incluiu esse plugin que ele tem esse flip das páginas, né? Aham. Aqui embaixo, né, a hashtag para todos verem, e aqui a descrição da obra. Ótimo. E aqui, só para finalizar, aqui é a página do seu perfil, que foi a foto que você mandou para gente, com os links, né, das redes sociais do site. Olha, legal. Olá, eu sou Denilson, eu sou artista visual. Quando eu recebi o convite da Ju e da Ju, eu pensei nesse trabalho que eu tenho feito já, porque eu fui no Museu Imperial em Petrópolis, e lá tem, enfim, lá tudo está movimentando em relação ao bicentenário e à família real, e eu catei algumas coisas, alguns objetos e alguns impressos oficiais do Museu do Imperial, e comecei a fazer algumas intervenções, assim. Então, quando eu recebi o convite, para mim já estava bem claro o que eu queria fazer, que era só continuar o que eu já estava fazendo. E, claro, uma das imagens que eu tenho trabalhado é a imagem do grito do Ipiranga, do Pedro Américo. E assim, um trabalho que vem de uma pesquisa já com imagens, imagem histórica, imagens novas, um pouco de uma linguagem de meme, tem um teor um pouco sarcástico e irônico, com uma imagem super reconhecida no Brasil, por todos os brasileiros que passaram pela escola, pelo menos, que é o grito da independência, né, do Pedro Américo. E essa pesquisa, na verdade, ela vem a partir de um interesse em entender como imagens são fabricadas e que contam a história do Brasil, ficam marcadas assim, com ícones da representação da história do Brasil. E essa obra do Pedro Américo, ela tem esse caráter que é de contar para a gente um fato que é fictício, mas parece ser real, assim, né? A imagem é criada, ela é uma ficção. Então, eu fiquei pensando muito em alguns elementos que poderiam interferir nessa imagem, causar um ruído, causar uma confusão, e ao mesmo tempo provocar quem tivesse acesso a isso. E eu lembro disso, eu lembro que nas lojas, né, que se revelavam os filmes fotográficos, você podia comprar uma cartela de adesivos, né, de balões adesivos conscritos, e você colava na foto da pessoa, ou vários, ou um só, mas que representavam um diálogo fictício a partir daquela imagem. E eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei olhando muito essa obra
do Grito da Independência, ou Independência ou Morte, e pensando no título do projeto, né, que é Decolonizando o Grito, tentar imaginar situações novas para esse trabalho. Para vários grupos sociais no Brasil, a independência ainda é um lugar muito distante, né? Parece que não chegou em muitos lugares, assim. A gente acaba espelhando o Sudeste como uma representação do Brasil, mas o Brasil é muito amplo e talvez essa independência não tenha chegado a lugares distantes, como o Norte, por exemplo. Quando eu fiz, parecia, parecia ser entendível. Eu estou percebendo agora, pelo que eu estou vendo aqui, que tá pequeno, né? Talvez para algumas pessoas isso não fique muito visível. O que vocês Então, acham? É que essa ideia, você, de certa forma, o primeiro pincelzinho foi do Pedro Américo, o segundo pincelzinho foi seu, e o terceiro pincelzinho ia ser da pessoa, né? Então fica Uhum, intervenção em cima de intervenção em cima de intervenção. O que é interessante para a gente pensar um quadro assim tão estático e tão sagrado, né? Nessa história do Brasil terem tantas intervenções. Mas aí sou eu viajando dentro da parada. Eu acho que funciona uhum. muito bem. O balãozinho caindo, que eu acho que aí essa ideia de receber uma mensagem, né? Também fica uma coisa, leva para uma coisa um pouco de zoeira e cômica, né? Que eu acho que é um pouco, às vezes, o negócio que você quer trazer quando você está intervindo na obra e de certa forma, dando uma zoada, né, no que foi Uhum. pintado. como o título é grande, eu pensei em colocar esse movimento no texto, tá? E usar aquele símbolo da bandeira, até coloquei aqui embaixo, né? Esse símbolo da bandeira imperial, e usar dessa forma, assim, e desmembrar mesmo, assim, nos elementos para rede social, né? Deixa eu ver, até coloquei um exemplo aqui. Eu gostei porque parece um pouco uma onda até, né? Aí o grito ganha Uhum. destaque, que eu acho que bem ou mal é uma. Que grito é esse, né? Que a gente está aqui trazendo diferentes vozes. Então, o grito ficar em destaque, acho que tem até a ver, depois a gente, enfim, pode até colocar isso no texto, né? Com essa ideia dessas vozes que são invisibilizadas e às vezes precisam. Estou aqui viajando, tá, Juliana? É, às vezes precisam gritar, né, para se colocar, precisam falar de uma forma mais enfática e, de certa forma, cada artista trouxe um pouco esse elemento nas próprias obras, né? O site apresenta uma identidade visual que coloca em evidência esses personagens. Através das cores, tipografias e objetos gráficos, procuramos ressignificar elementos retirados da bandeira imperial e transformá-los, tendo como base os grafismos e traços indígenas e africanos. Esses traços estão presentes na apresentação da exposição, assim como nas funcionalidades do site. Outro ponto importante foi apresentar as obras de cada artista de forma com que elas interagissem com o público, garantindo o movimento e potencializando suas mensagens. Para isso, utilizei alguns recursos de animação nas linguagens de HTML, CSS e JavaScript. Além das páginas das obras, esses recursos também foram aplicados nas demais páginas do site. A fim de aumentar as possibilidades de acesso, a plataforma foi desenvolvida para ser responsiva, ou seja, se adaptar aos diversos dispositivos em que ela pode ser exibida. Utilizamos menus de acessibilidade, presentes em todo o site. Essas ferramentas garantem o acesso ao conteúdo e às obras, através de recursos como linguagens de sinais, aumento ou diminuição do contraste e o tamanho das fontes. Você poderia compartilhar também, sabe o que é? Aquela obra da Beatriz Milhares que a gente tinha pensado na paleta de cores, lembra? Isso. É, assim, as cores, né?
Dá para observar que tem bastante contraste, né? Assim, são cores que contrastam bastante. Porque se a gente for ver o quadro, ele é todo meio... A paleta de cores é toda meio chapada, né, de certa forma. Então, acho que também trazer uma coisa, como você falou, mais contrastante, possa ser interessante para o site, já que a gente está aqui querendo questionar narrativas, né?